Graça e paz, Fátima. Graça e paz, Mércia. Bom dia, Marcelo Banin. Graça e paz, gente. Bom dia. Vamos compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a essa live. Amém? Bom dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Graça e paz, irmão Luiz, bom dia. Graça e paz, bom dia. Para a glória do Senhor, mais uma segunda-feira, amanhã com Deus, onde o Senhor tem falado fortemente aos nossos corações, usado cada uma conforme a particularidade de cada uma e a intimidade com o Pai, aquilo que Ele entrega para cada um de nós. Então eu creio que hoje não será diferente, hoje será mais uma live onde o Senhor terá liberdade para agir em nós e através de nós. A vontade dEle vai se cumprir mais essa manhã para a glória do nome dEle. Então, você que pode, compartilhe essa live, alcance vidas, seja um instrumento abençoando alguém que precisa ouvir essa live, que o Senhor vai fazer o que Ele precisa fazer, porque é Ele que faz, é o Espírito Santo de Deus que faz. Então, que nós possamos realmente estarmos sensíveis nesse momento à voz do Senhor, ouvirmos o que Ele tem para falar em nós e através de nós. Amém? Agora nós vamos orar, pedir para que o Senhor tenha liberdade. Tô sozinha, gente, tenho que fazer tudo hoje sozinha. Vamos lá. Vão compartilhando. Nós vamos dar o início já, para entregar aquilo que o Senhor
tem para as nossas vidas essa manhã, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração há um tempo. E quando eu fui orar para essa live hoje, ele só confirmou que era isso mesmo. Vocês viram o tema aí, né? Da enfermaria para o centro cirúrgico, espiritualmente falando, né? É o que Deus espera que que a gente faça, a atitude que a gente toma para que Ele tenha liberdade para fazer aquilo que Ele precisa fazer em nós, tirar os entulhos que precisam tirar, remover aquilo que nos paralisa, remover aquilo que nos cega, né? Que não permite que Ele cumpra o propósito dele em nossas vidas, porque nós temos o poder de impedir Deus de fazer o que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós, somente nós. Então nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual do nosso lugar, aonde nós precisamos estar, de sermos de verdade diante dele. Então nós vamos orar agora, para que nós possamos entrar na palavra. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, Senhor, com seus irmãos, com os teus filhos, Senhor, com os nossos irmãos aqui, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade em minha vida. Me coloco diante de ti, Deus, como total confiança em ti, Deus, reconhecendo que de mim eu nada tenho, que de mim eu nada tenho para oferecer, e peço, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue a ministrar no meu coração aquilo que o Senhor já ministrou. Continue, Deus, me dar clareza, que os meus ouvidos espirituais estejam atentos ao teu querer e à tua vontade. Sobre cada vida, Senhor, que está nessa live, quem vai assistir depois, que o Senhor alcance, Deus, cada coração, que o Senhor alcance cada família aqui representada, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, o nosso entendimento seja aberto, Senhor, para que nós possamos realmente, Deus, recebermos com graça, com sabedoria, com discernimento, aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai. Então, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, guarde as nossas vidas, que os teus anjos estejam ao nosso redor, ao redor dos nossos familiares, cuidando de cada um de nós, Pai. E que o teu Espírito Santo continue a agir e habitar no nosso meio, Pai, porque é dele que nós precisamos, que sem ele nós não somos nada, Pai. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha com teu fluir, venha com teu poder, tenhas liberdade nessa live. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glórias a Deus. Graça e paz, Lu. Bom dia, Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Vamos compartilhar o que o Senhor tem falado ao meu coração há um tempo e confirmou que seria para essa live hoje. Hoje, infelizmente, muitos vivem numa superficialidade espiritual. Numa superficialidade que tudo vai bem, que tudo tá certo e... Daí eu tenho fases, eu tenho oscilações, né? Que uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô bem, uma hora eu quero fazer, outra hora eu não quero mais fazer, outra hora eu quero servir, outra hora eu não quero mais servir. Uma hora eu tô bem comigo mesmo, bem com a minha casa, bem com a minha família, mas essa inconstância. Por que disso? Porque muitas vezes nós não vamos diretamente ao ponto. Realmente fazer aquilo que precisa ser feito, se entregar realmente e se colocar diante do Senhor para aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós vamos ler agora 2 Coríntios 3, nós vamos ler alguns capítulos hoje, então fique com a sua Bíblia aberta, fique atento, porque nós não vamos ficar só aqui, tá bom? 2 Coríntios 3, do 16 ao 18. 2 Coríntios 3, do 16 ao 18. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, aqui a palavra do Senhor, nós sabemos que Jesus veio, o sacrifício dele, após a morte dele, o véu se rasgou. Então, a separação que havia entre nós e Deus, com a morte de Jesus, acabou. O véu se rasgou, então nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de lugares específicos para isso. Nós temos liberdade, acesso a Ele. Isso foi o que Jesus fez com a sua morte na cruz. Então, por que nós nos impedimos de realmente sermos curados por Ele, de realmente sermos libertos por Ele? Porque a gente não quer ir para esse lugar. A gente prefere costurar o véu, fechar de novo e ficar naquele lugar que tudo é difícil, que nada dá certo, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas elas têm uma implicância comigo, que o problema sou eu, que todo mundo dá certo. Por que Deus dá tudo certo para aquela pessoa e para mim não dá certo? Nós precisamos descobrir aonde está a raiz do problema. Aonde está o problema principal? Não simplesmente, a gente não pode ficarmos satisfeitos em recebermos do Senhor 2 vezes por semana, 1 vez por semana, na igreja, nos cultos. Nós precisamos ter sede dessa palavra, sede do Senhor, para que realmente Ele venha e mostre, revele-nos a nós mesmos. Não é fácil isso, Deus revelar-nos a nós mesmos, mas é necessário. Por que, Deus, que eu não consigo ser constante? Por que, Deus, que os meus olhos só vê os problemas dos outros, só vê as falhas, os defeitos dos outros? Por que, Deus? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo ver as coisas positivas da vida? Porque eu só consigo ver, porque todo mundo está errado, só eu que estou certo. A maneira que as pessoas pensam está tudo errado. O caminho que elas estão indo está errado. O que eu faço, o que eu penso está certo. Só que a minha vida não flui. Só que a minha vida não acontece. Os meus sonhos não acontecem. Eu continuo inconstante, eu continuo fria espiritualmente, a minha casa está padecendo, o meu casamento não vai bem, a minha família, o meu trabalho tem problema. Será que é realmente o outro? Será que é realmente o lugar que a gente está? Será que é realmente com quem nós andamos, com quem nós compartilhamos a nossa vida? Ou o problema está em nós? Então, aqui em 2 Coríntios 3:16, fala de uma liberdade que o Espírito Santo nos dá. E eu anotei aqui, liberdade significa emancipação do cativeiro, libertação. Então, quando nós estamos nele, quando os nossos olhos se abrem, quando nós permitimos que os nossos olhos se abrem, nós temos liberdade, nós somos emancipados, somos libertos para ser realmente aquilo que nós nascemos para ser. Para sermos realmente aquilo que Ele projetou e sonhou que nós seríamos. Independente se nós estamos em destaque, independente se as pessoas estão nos vendo, que o que nós estamos fazendo tá tendo muita ênfase, muito status, independente. Porque cada um tem o seu chamado, cada um tem sua maneira. O que importa é de dentro para fora. Nós estarmos bem de dentro para fora. Nós estarmos em paz, sabermos que as nossas atitudes estão agradando ao Senhor. Então, a gente precisa entender que os nossos olhos precisam se abrir. O véu se rasgou. E quando a gente é liberto realmente por Jesus, quando nós permitimos que Jesus nos liberte, nós verdadeiramente seremos libertos. Isso está em João 8,36. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente serão libertos. Mas para isso nós precisamos nos colocar nas mãos dele. Para isso nós porque hoje nós estamos assim vivendo numa superficialidade. Tá tudo bem, Deus faz, Deus acontece, Deus é na minha vida, nossa, é uma bênção, minha vida é uma bênção, mas quando nós começamos a olhar para a vida da pessoa, não é aquilo.
Não é que a pessoa tá sendo assim, nossa, não, porque eu acredito em Deus. É fé, sim. Não é aquela pessoa que vai só reclamar, que tá tudo ruim, não é isso. Mas a gente realmente entendermos que nós precisamos confessar as nossas fraquezas, buscar ajuda. E a gente, às vezes, tem dificuldade de buscar ajuda em alguém, né? De buscar ajuda em alguém, buscar a direção de alguém, mas isso nós temos essa dificuldade diante de Deus, de sermos de verdade diante de Deus, de se colocar diante dele e falar: Pai, eu sou assim, eu tenho esse sentimento, eu tenho esse pensamento, eu olho, os meus olhos estão errados, a minha visão, a minha lupa está no lugar que ela não deveria estar. Daí o que acontece? Só que a gente não faz isso. A gente vai para Deus e fala: não, isso eu não preciso falar para Deus. Eu preciso falar para Deus tudo. Agora Deus está lendo o nosso pensamento. Ele sabe o que está na nossa mente antes de vir à boca. Por que eu não vou ser de verdade com Ele? Ah, irmã, mas eu não preciso. Não, eu não preciso falar para Deus, porque Ele já sabe. Sim, mas quando você fala para Ele, você mostra uma dependência dEle. Você mostra que você confia nele e que você espere que ele faça aquilo que precisa ser feito. Quando você se coloca diante dele com confiança, de rasgar o coração, de falar: Deus, eu não aguento mais ser desse jeito. Eu não aguento ser amarga, eu não aguento ser fofoqueira, eu não aguento ser maledicente, eu não aguento mais esse jeito. De eu só criticar as pessoas, de carregar um peso mais assim, eu não aguento mais não ter paz dentro da minha casa, não ser o esposo, o sacerdote do lar, não ser esposa sábia. Eu não aguento mais isso, eu preciso da sua ajuda. Eu sou assim e eu não quero mais ser assim. Mas para isso nós precisamos entender aonde está a raiz. Aonde está o problema? Por que a gente é assim? Porque muitas coisas ficam no nosso inconsciente. Muitas coisas ficam no nosso inconsciente. E às vezes a gente tem umas oscilações que nós não sabemos o que é. Umas oscilações, umas inconstâncias que nós não sabemos o que é. Porque nós não fomos diante de Deus e falar: Senhor, revela-me a mim. Não quero que o Senhor revele o problema do outro. Não, eu quero que o Senhor me revele para mim mesmo. Fale para mim, Deus. Traga à luz aquilo que precisa. Coloca diante dos meus olhos as minhas falhas, os meus pecados que têm me afastado de Ti. Porque quando a gente está triste, amargurado, nós estamos distante do Senhor. Porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz. Então, não quer dizer que nós vamos estar assim o tempo todo. Não é isso. Não é aquela alegria que tem que ficar dando risada o tempo todo. Não é isso. Mas dentro de nós vai ter paz. E o nosso rosto vai transparecer isso. Então nós precisamos entender que vamos ser livres do quê? Né? Que liberdade é essa que nós vamos ter? Né? Essa liberdade que Jesus nos proporcionou quando o véu se rasgou. Que liberdade é essa? Nós seremos livres do pecado, independente de qual seja, do tamanho que seja. Porque diante de Deus não existe pecado maior ou pecado menor. Pecadão ou pecadinho, não existe pecado. Então não tem, para ele é pecado. Então nós seremos livres do pecado, livres da manipulação e do controle. Porque hoje nós estamos querendo manipular situações, manipular a nossa família, manipular as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós queremos que elas façam o que nós queremos. Elas pensem do jeito que nós pensamos, porque elas estão erradas, então do meu jeito é o melhor. Aí tem uma raiz de rejeição, tem orgulho, tem vaidade. E por que eu sou assim, Deus? O que aconteceu comigo no passado? O que aconteceu comigo lá atrás? Qual palavra que eu ouvi que inconscientemente eu guardei no meu coração e está guardada em algum lugar que eu não sei onde está? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu falo dessa forma? Por que a minha mente... Por que eu tenho ciúmes? Por que eu tenho inveja? Por que eu não sou uma pessoa grata? Porque eu não consigo ver as coisas boas que o Senhor tem feito na minha vida? Por que a minha visão está tão deturpada que eu não consigo enxergar o que o Senhor tem sobre a minha vida, o que o Senhor tem feito na minha vida?
Só o fato de eu levantar de manhã, ter saúde, só o fato de eu ter uma família, independente se ela não for perfeita, o Senhor me deu. Independente onde eu deitei numa cama confortável, eu acordei, eu tive alimento na minha mesa. A gente precisa enxergar por que nós não conseguimos ser gratos, enxergar as coisas boas, por menores que elas sejam, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque alguma coisa lá no fundo precisa ser colocado para fora. Então é necessário nos colocarmos na mesa de cirurgia do Senhor e permitir que Ele venha com um bisturi e faça aquilo que precisa ser feito. Tem coisas que não funcionam simplesmente com band-aid, com um curativo superficial. Isso é mais rápido. O processo é bem mais lento, às vezes nem tem processo, porque é rápido. Mas você se colocar, se permitir estar numa maca, numa cama de cirurgia, e deixar que o médico dos médicos, o cirurgião dos cirurgiões, faça aquilo que precisa ser feito, entre em lugares que precisa entrar, tire sujeiras, tire entulhos, tira pesos, tira palavras, tira atitudes que precisa ser tirado. E Ele quer fazer isso, Ele está à disposição. Só que nós precisamos ir até Ele. Nós, quando estamos doentes fisicamente, o médico não vem até nós, vem? Não, nós temos que marcar uma consulta e ir no médico. Então nós precisamos, Deus, eu estou aqui, eu quero ser liberta, eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero saber lidar com as situações que vão continuar, mas aquilo não vai mais me paralisar, aquilo não vai mais me tirar a paz, aquilo não vai mais criar inconstância em mim. Não vai mais, porque eu estou no Senhor. E eu permiti que o Senhor realmente entrasse em mim e fizesse aquilo que precisa ser feito. Então a gente vai se livrar da comparação, né? Vamos ser livres do pecado, da manipulação, do controle, que a gente quer ter o controle, e da manipulação e da comparação. Por que eu me comparo? Porque a minha vida não é boa, porque a vida de fulano é melhor, porque a maneira que ela fala é melhor, porque eu não sou igual a ela, porque eu não falo igual a ela, porque eu não penso igual a ela. Por quê? Por quê? Por quê, Deus? Não é isso. Nós temos que entender por quê, aonde está essa raiz, aonde está esse problema, a base desse problema, desse sentimento que me paralisa. Onde está a base? A gente precisa pedir para Deus, Deus, leva-me para este lugar aonde... como Deus tem falado comigo fortemente em relação a isso. Essa semana eu tava de boa, porque Deus é bem aleatório comigo, e não tava nem falando, e veio uma cena na minha mente, uma cena certinho, até a roupa que eu estava há mais de 10 anos atrás veio na minha mente. E na hora que veio assim, eu tava me arrumando para sair, eu fiquei assim, nossa, que estranho, né? Pensei assim comigo. Mas, daí Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, o que você sente hoje, as atitudes que você tem com essa pessoa hoje, é por causa daquela atitude dela lá atrás. Gente, há mais de 10 anos atrás. Eu não tinha nem a Sofia, não estava nem grávida. Há mais de 10 anos atrás. Isso me faz ter um negocinho com essa pessoa, entendeu? Porque a atitude dela, porque naquela época eu esperei uma atitude diferente, eu esperei que ela fosse ficar feliz por mim, eu esperei que ela fosse, apesar de eu não entender a situação naquele momento, né? Mas era uma coisa boa, né? Que depois mais pra frente eu ia ver que era uma coisa boa. Mas isso me bloqueia. E eu coloquei diante do Senhor. Por que o Senhor me mostrou isso? Por que o Senhor colocou diante de mim isso? Porque eu preciso limpar minha mente. Eu preciso tirar isso que às vezes, inconscientemente, eu acho
que não tem nada a ver, que não, tá tudo bem, tá controlado, mas dentro de mim tem isso. E muitas vezes me impede de fazer outras coisas. Me bloqueia naquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Me bloqueia em algumas partes da minha vida. Cada um tem aquilo que precisa ser resolvido. Então, às vezes, eu não consigo fluir como esposa, eu não consigo fluir como mãe, como dona de casa, como profissional, como líder, como um liderado. Porque hoje as pessoas têm dificuldade de receber direções de um líder. Isso é um problema. É um problema a gente não saber lidar com autoridade. Isso é uma raiz que precisa ser tratada. Alguma coisa lá atrás, alguém que era autoridade sobre a sua vida, pisou na bola com você, te decepcionou com uma atitude, com uma palavra, e hoje eu não consigo ter pessoas como liderança na minha vida. Então nós precisamos entender, ir para o Senhor e falar: Senhor, entre onde precisa entrar. Entre onde o Senhor precisa fazer. Agora nós vamos ler em 1 João 8, 10. 1 João 1, do 8 ao 10. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nós não reconhecemos que nós pecamos, que nós somos falhos, nós estamos colocando Deus no lugar de mentiroso. Isso é uma coisa muito séria. Nós estamos pecando contra Ele. Estamos pecando contra o Espírito Santo. Porque assim, não, eu não tenho nada com isso. Eu já perdoei essa pessoa, eu não tenho problema com ela, só que eu não quero ver ela. Não, gente, não é assim. Deus, Ele quer sondar os nossos corações e quer realmente realinhar as intenções dEle ao coração dEle. É preciso que isso aconteça. E para que isso aconteça, Ele precisa sondar. E sondar o nosso coração não é simplesmente, sonda o meu coração, sonda, meu Deus, Ele me conhece, sabe? Né? Não é isso. É realmente uma sonda, ela entra no mais profundo, não é? Ela é um cano fininho que entra onde precisa entrar, que vai aonde precisa entrar dependendo da cirurgia, dependendo da situação, ela vai no órgão aonde precisa ir. E é isso que Deus precisa fazer, entrar em lugares que nós às vezes não sabemos. Então por isso nós precisamos orar e pedir para o Senhor: abre os meus olhos espirituais, abre o meu entendimento. Por que esse sofrimento? Por que a minha casa não flui? Por que os meus filhos não fluem? Por que o meu marido não flui? Por que eu não fluo? Por que aonde eu estou eu não tenho paz? Por que aonde eu estou tudo é ruim? Por que, Deus? Olhe para si mesmo. Peça para o Senhor: eu quero olhar para mim, eu não quero olhar para as pessoas, porque eu não tenho poder para mudar as pessoas. Eu tenho poder em Deus de me mudar. Eu tenho poder em Deus de realmente ser restaurado. De realmente permitir que Ele entre em lugares que Ele precisa entrar e tire entulhos que eu achei que estava resolvido. E tire entulhos que eu achei que estava pronto. Não, isso não me atinge mais. Não, na verdade eu fiz uma coisa paliativa, fui lá, resolvi rapidinho, fui no médico, fui no médico, fiz a minha parte, sim, mas eu não fiz o tratamento completo. Eu não quis o processo. O processo é necessário. Na verdade, eu não quis passar pelo tratamento. Eu fui no médico, me receitou vários remédios, eu comecei a tomar 1, 2, 3, um tratamento que era para 3 meses, eu tomei 15 dias. Já começou a melhorar, já tô boa, não preciso. Deixei de canto o remédio. Eu comprei o remédio, eu fiz a minha parte na primeira fase, mas eu não prossegui no processo. Então não vai adiantar, vai ser uma coisa momentânea. Por aquele tempo, os 15 dias, o remédio vai fazer um efeito dentro da gente. No tempo dele, depois desses 15 dias, 20 dias no máximo, acabou o efeito. Então vai começar as dores de novo, vai começar os problemas de novo, vai voltar aquilo de novo, porque eu não fiz o que eu precisava fazer. E com Deus é a mesma coisa.
Ele faz aquilo que ele precisa fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que nós temos que entender. Porque só nele que nós podemos realmente ser totalmente curados. Então, a gente tem que parar de colocar Deus numa caixinha e achar que não, com Deus eu não falo sobre isso. Com Deus esse assunto aqui não preciso falar sobre esse assunto. Aquele assunto que você acha que você não precisa falar com Deus, que é pequeno, que é desnecessário, esse que você tem que colocar diante de Deus todas as vezes que você se lembrar, todas as vezes que você se colocar diante dele. Porque nós não tropeçamos em montanha, nós tropeçamos em pedras. São as pequenas coisas que nos fazem pecar. São os pequenos deslizes que nos fazem pecar. São as pequenas atitudes que nos afastam de Deus. São os pequenos, não tem nada a ver, não tem problema, que nos afasta de Deus. Então nós precisamos realmente nos colocar e entender Deus. Por quê? Por que da minha família acontecer isso? Por que na minha casa as coisas é desse jeito? Por que isso acontece direto comigo? Porque tem hora que eu tô bem, tá tudo bem, eu quero fazer, eu tô feliz, de repente tudo tá ruim, todo mundo não presta, as pessoas me perseguem. Por que, Deus? Eu tô aqui, eu permaneço aqui, eu vou mudar de lugar, vou para outro lugar, lá continua a mesma coisa, daí eu vou para outro lugar, nossa, o mesmo problema. Então, se o problema está nos acompanhando, então o problema não são as pessoas. Os problemas estão dentro da gente. Então, nós precisamos realmente nos colocar diante dele. Porque, se nós, aqui como está em 1 João 1, do 8 ao 10, se nós não reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, Deus não tem liberdade para nos perdoar, não tem autoridade para nos perdoar. Nós não deixamos ele fazer isso. Ele não pode nos perdoar de uma coisa que nós não nos arrependemos. Ele não pode nos curar de uma coisa que nós não reconhecemos que aquilo é errado, que aquilo não é certo nas nossas vidas, que a nossa atitude está errada. Porque eu prefiro colocar em alguém. Eu prefiro colocar numa liderança, eu prefiro colocar numa placa de igreja, eu prefiro colocar no meu emprego, no meu marido, no meu filho, na minha esposa, na minha mãe, no meu pai. Eu prefiro fazer isso. Porque é mais fácil, né? A gente se engana e segue, anda mais umas milhas e retrocede mais umas 5. E tá tudo bem. A gente tem que parar de se conformar com isso. Ai, meu filho tá nas drogas, meu filho tá na prostituição, meu filho se desviou. Ai, mas Deus vai fazer, eu acredito em glória a Deus, Deus faz. Mas Deus, eu quero saber o porquê, aonde está a raiz. Eu quero ser um instrumento de cura, eu quero ser um instrumento de libertação na vida dele. Eu tenho autoridade sobre meu filho, sobre a minha filha. Eu não quero mais me enganar, achar que é assim mesmo, que não tem problema. Uma hora ou outra, Deus faz, Deus acontece. Eu quero ir na raiz, eu preciso ir na raiz e saber o porquê. Qual palavra foi proferida lá atrás? Qual palavra foi proferida na gestação que eu preciso quebrar, que eu preciso anular, que eu preciso rejeitar sobre a vida dele? Nós precisamos nos posicionar nesse lugar. Nós precisamos nos posicionar e entendermos que nós temos autoridade sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Sobre nossa mente, sobre as nossas emoções. Nós temos que mandar um comando para nossa mente, que quem manda em nós não é a nossa alma, que quem manda em nós é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que realmente nos colocar nesse lugar e sair desse lugar. Eu sou assim mesmo, meu filho, meu marido, ele é assim mesmo, não adianta, já falei. Não, vamos. A gente tem que se colocar em oração, se colocar diante de Deus e falar: Deus, vem aqui, eu quero saber o que está acontecendo, o porquê disso, qual é a raiz disso. Nós precisamos colocar. E é necessário se arrepender e reconhecer, se arrepender e confessar. Soluções paliativas não resolvem. Não resolve, não adianta a gente querer num sangramento colocar numa fratura exposta um órgão que foi perfurado, tá sangrando e a gente querer colocar lá um curativo. Não, é necessário abrir para realmente fazer o curativo por dentro, costurar, tirar o que precisa tirar, fazer uma limpeza, fazer uma asepsia por completo. É necessário isso para que realmente haja cura, para que realmente aquilo não volte atrás. Só que na enfermaria nós temos
ainda temos controle, né? Porque na enfermaria a gente vai, a gente fala, a gente anda, no máximo fica lá preso num negócio lá na veia, mas a gente ainda tem um controle, a gente tá consciente, a gente sabe ainda. Na cama de cirurgia, não. Nós estamos totalmente dependentes ali, à mercê do cirurgião, dos enfermeiros, do anestesista. Nós estamos ali. E esse é o lugar que Deus quer que nós vamos. Que a gente se coloque, que a gente realmente permita que Ele entre em lugares que nós não queremos entrar. Em lugares que doeu muito, que sangrou muito. E ainda continua sangrando, porque nós fingimos que Ele não está lá. Então, quando Deus cura, quando é uma cirurgia por completo, e quando é o cirurgião dos cirurgiões que faz, ela vai ser perfeita. Então, não vai ter pós-cirúrgico ruim. Então, quando nós permitimos realmente estar nesse lugar, nós conseguimos ser libertos. E isso que estava dentro de nós sai e nós vamos ser mais leves. E aquilo nós vamos conseguir fluir naquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós vamos conseguir fluir no que Ele tem para nossa casa, para nossa família, na vida profissional, aonde quer que nós estejamos. Porque todo excesso esconde uma falta. Todo excesso. Aquela pessoa que não, tá tudo bem, Deus é amor, Deus faz, Deus acontece, nossa, glória a Deus, Deus... Não, gente, a gente tem que ser ponderada, a gente precisa realmente entender, Deus faz, Deus acontece, mas daí eu tenho que ser constante, eu tenho que me manter naquilo. Porque se realmente eu tô confiante naquilo, Deus me falou aquilo, eu vou conseguir ser constante. Vai vir decepções, vai vir guerras na minha mente, mas eu vou conseguir fluir, eu vou conseguir romper essas setas e vou conseguir fluir naquilo que Ele tem sobre a minha vida, porque eu sou constante. Aquilo que precisava tirar, eu já tirei. Eu já coloquei diante dEle. Eu já lancei diante dEle. Nós vamos agora para Salmos 139, de novo. Salmos. Nós vamos ler agora Salmo 139, do 23 ao 24. Daí é o momento da gente se colocar diante do Senhor e falar assim: Deus, eu tô aqui, ó. Eu preciso que o Senhor me revele para mim mesmo. Não, Deus, eu reconheço que eu sou assim, que eu falo assim, que eu sinto assim, que eu penso assim, que eu só critico as pessoas, que todo mundo é ruim, que todo mundo é errado, só eu que sou certo. Eu reconheço, Deus, só que eu não quero, porque isso não é verdade. Nós não somos errados em tudo, mas nós não somos certos em tudo também. A gente tem que sair desse lugar. Porque daí é uma comiseração, né? É porque eu sou errada mesmo. Tudo tá errado pra mim, nada dá certo. Minha vida é isso, minha vida é aquilo. Não podemos ficar nesse lugar, mas não podemos entrar num lugar também que, nossa, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu já tenho conhecimento suficiente, eu sou o bom e eu sou a boa. Não. Temos que sair do lugar de comiseração, mas não podemos ficar no lugar de orgulho, de soberba e vaidade também. Porque são dois lugares que escondem raízes que precisam ser curadas. Escondem coisas que precisam ser colocadas diante do Senhor. Uma raiz da rejeição, uma raiz do orgulho, da vaidade, precisa ser tirada. Por que eu penso assim? Por que eu sou assim? Por que eu acho que eu sou boa? Por que eu tenho que ter o controle em tudo? Porque alguma coisa aconteceu, que eu perdi o controle, então hoje eu acho que eu tenho que estar à frente de tudo. Eu preciso saber de tudo que está acontecendo. Isso não é certo, porque tem coisas que a gente não precisa saber. Tem coisas que nós precisamos confiar e entregar no Senhor. Por que eu acho que tudo dá errado pra mim? Por que eu acho que as pessoas vão contra mim, que as pessoas não gostam de mim? Tem uma raiz de rejeição. Uma raiz de abandono. Uma raiz que as pessoas que tá lá, que nos deixou amarga, que nos deixou descrentes. Então nós precisamos entender isso. Então nós vamos falar para o Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse caminho eterno é o caminho da salvação. Então, para que nós sejamos salvos, nós precisamos permitir que a sonda do Senhor entre onde precisa entrar. Nos mostre na telinha
sabe? Quando a gente faz um exame e aparece lá os nossos órgãos, mostra lá, Senhor, aonde tá ferido, aonde tem uma sujeira, aonde está nascendo um câncer espiritual, aonde está, Deus? Que isso eu sei que vai me impedir do caminho eterno, vai me tirar do caminho eterno. Eu canto, eu prego, eu visito, eu danço, eu faço tudo na igreja. Mas naquele dia, por quê? Porque eu não fui de verdade no Senhor. Eu não me entreguei de verdade a Ele. Eu não permiti de verdade que Ele fizesse aquilo que Ele precisa fazer. Que eu não permiti que a sonda dele entrasse em mim e esquadrinhasse, e me esquadrinhasse por dentro. Eu não permiti, porque eu preferi viver na superficialidade, né? De falar o crentez fluente, glória a Deus, aleluia, Deus faz, Deus acontece, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é justiça, Deus está comigo, Deus salva a minha família. Mas eu não permiti entender o porquê que daqui 2 semanas isso é inconstante. Porque daqui 2 semanas eu vejo que nada mudou na minha casa, que nada mudou na minha família, que os meus filhos não voltaram para Jesus, que meu marido não está firme na presença dele, que eu sou inconstante no meu devocional com ele. Por que disso? Toda inconstância esconde alguma coisa. Esconde um peso, esconde uma culpa, esconde alguma coisa. Então nós precisamos nos colocar diante dele, pedir para que ele sonda realmente os nossos corações, porque ele nos conhece, porque ele veio nos provar e que mostre as nossas inquietações, porquê das nossas inquietações, e que ele vê o que está, vê se é minha conduta, se na minha conduta algo te ofende, porque isso ofende ao Senhor. Se nós, como pais, nos entristecemos quando nós falamos para os nossos filhos assim: filha, não faça isso não é bom para você, blá blá, né? A gente fala um monte. Daí, de repente, ela tá fazendo tudo aquilo que você falou que não ia fazer. Meia hora depois, a gente não fica triste? A gente fala: meu Deus, onde eu tô errando? Deus é a mesma coisa. Deus, ele tem sentimentos. Então ele tem sentimentos, ele vê a gente errando. Então a gente ofende ele com as nossas atitudes, com a nossa religiosidade. A gente coloca uma capa de crente: eu sou crente, nossa, nada me atinge, eu sou forte, tá tudo bem, nada acontece. Só que isso não é que a gente tem que ser reclamona, não é isso. Tô falando diante do Senhor, diante dele a gente pode ser de verdade e tem que ser de verdade. Diante dele, aos pés dele, nós precisamos, para que ele venha com a tua graça, com o teu poder e tua cura sobre as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que somos falhos, precisamos reconhecer, para que nós realmente não percamos o caminho eterno. Para que realmente Deus tenha liberdade de fazer aquilo que ele precisa fazer em nossas vidas. Se nós não nos colocarmos nesse lugar, o Senhor não tem liberdade. Ele nos deu o livre-arbítrio. Seria muito mais fácil para nós se ele não nos desse o livre-arbítrio. Não, filha, você é assim e vai ser desse jeito. Não, ele nos deu a opção de escolha. Então, nós temos essa opção de querermos ou não querermos ser curados. Por que Jesus, toda vez que ele ia curar um cego, um paralítico, ele perguntava: você quer enxergar? Você quer ser curado? Você quer andar? Por quê? Porque tem gente que se acostuma nessa condição. Ah, é assim mesmo. Minha vida é assim mesmo. Não adianta, não vai mudar. Ah, eu sou assim mesmo. Ai, comigo nada dá certo. Ai, meu filho, não, uma hora vai. E vai, as coisas vão acontecendo. E daí? O que nós temos feito? O que nós estamos fazendo para que o Senhor tenha liberdade em nós? Nós estamos nos colocando à disposição dele? Porque uma cirurgia, nós marcamos, nós vamos com medo, né? Mas nós vamos confiando que o melhor vai acontecer. E quando nós nos colocamos na mão do cirurgião, dos cirurgiões, vai dar certo, não tem como dar errado. Nós só precisamos confiar e deixar que ele faça o que precisa ser feito. Salmo 51,
Nós vamos ler o 6 e o 7, depois nós vamos pular para o 10 e vamos 10 e 12. Salmos 51, do 6 ao 7 e depois do 10 ao 12. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Agora o 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É isso que o Senhor quer que nós façamos diante dele. Aqui, quando Davi escreveu esses salmos, ele foi a respeito do pecado dele de assassinato e... Meu Deus, esqueci a palavra. Que ele assassinou e o pecado com Batseba. Mas ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele era dependente do Senhor. Ele reconheceu que aquilo não era certo. Então ele se colocou. Ele se colocou de sabendo quem Deus é. Que ele sabe que Deus deseja a verdade no íntimo. A verdade é a que liberta. Se nós não formos de verdade diante do Senhor, nós seremos de verdade com quem? Se nós não formos de verdade com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, com aquele que está conosco, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que nos desperta a cada amanhecer, com quem nós seremos de verdade? Se nós não formos de verdade com aquele que sabe tudo de nós, que nos conhece de dentro para fora, com quem nós seremos de verdade? Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos enganando a Deus, porque não tem como enganar Ele. Nós estamos enganando a nós mesmos. Então nós vamos com Deus cheio de, não, Deus é assim. Ou a gente vai para Deus falando dos outros, né? Deus toca lá, liberta lá, restaura lá, salva lá, abre os olhos, quebrante de coração. Não, primeiro vamos, Deus, aqui sou eu primeiro. Isso não é errado. Deus, aonde eu estou errando? O que eu posso fazer para melhorar a situação? Me ajuda. Porque isso vai mostrar humildade. Vai mostrar reconhecimento que somos falhos. E Deus se agrada de um coração humilde. Deus se agrada de um coração contrito na presença dEle. E Ele não vai deixar de lado isso. Quando a gente realmente se coloca diante dEle. Quando a gente se permite realmente que Ele faça aquilo que precisa fazer em nós. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Para que o Senhor nos lave, Ele não é uma lavagem superficial, porque Deus não faz nada superficial. Deus não faz nada pela metade, tem que ser de dentro para fora. Então nós precisamos nos colocar na mesa dEle, que Ele venha com o bisturi dEle e depois Ele lave tudo aquilo que ficou. Todos os requisitos que Ele tirou. A cirurgia, Ele tirou tudo aquilo que estava sujo, tudo aquilo que estava impedindo a nossa caminhada, o nosso fluir, como mulheres sábias, como homens sábios, como pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas, que agrade o coração dEle. Tudo aquilo que estava impedindo isso, Ele tirou. Daí Ele vai vir com a tua água, lavar e tirar todos os requisitos que tem, que ficou. Porque daí Ele faz por completo, porque eu permiti que Ele fizesse por completo. Porque Deus, Ele é extremamente educado. Ele é um cavalheiro. Ele não vai entrar, o Espírito Santo é um cavalheiro, Jesus é um cavalheiro. Ele não vai entrar, eu vou fazer. Não, ele tem que ter liberdade. Nós temos que deixar ele fazer. Que daí ele consegue fazer por completo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós precisamos pedir para Deus. Deus, cria em mim um coração puro. Limpa os meus olhos espirituais. Tire a raiva, a mágoa, a falta de perdão dentro de mim. Aonde está essa raiz que eu não consigo perdoar? Aonde está essa raiz que eu só consigo ver os problemas, os defeitos das pessoas? Aonde está, Senhor? Me mostra. Aonde, o que aconteceu comigo? Aonde está escondido isso? Coisas que eu ainda não consegui colocar para fora. Coisas que ainda eu não consegui entender o porquê disso.
E isso tem me paralisado, isso tem me bloqueado, isso me afasta de ti. Deus, isso me afasta de ti. Porque muitos de nós não conseguimos ir diante do Senhor quando pecamos, que é desculpa o perdão da palavra, mas é uma burrice. Nós precisamos ir diante do Senhor realmente, não só quando a gente tá bem, mas quando a gente peca, Deus, aqui meu pecado. Como Davi fez, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a grandeza dele, quem ele é, reconhecendo que errou. Nós precisamos, o pecado não pode nos afastar de Deus. Quando nós pecamos, nós precisamos ir até ele. Isso é todos os dias. Como a pastora Mônica ministrou na quarta-feira, que nós precisamos se lavar todos os dias. Nós não tomamos banho todos os dias, nós precisamos se lavar todos os dias na presença dele. E realmente sermos curados, sermos limpos, sermos libertos. Só que nós precisamos ir. O banho não vem até nós, o chuveiro não vem até nós, a água não vem até nós. Nós precisamos ir. Nós precisamos querer ser limpos. Nós precisamos querer ser libertos. Eu não vou tomar banho porque hoje tá frio. Eu não vou tomar banho hoje porque... Não, daí é aquele negócio que a gente coloca a culpa nos... eu não faço isso por causa de fulano. Eu não vou lá por causa de ciclano. Eu não mudo o meu jeito por causa da pessoa. Porque você viu o que a pessoa fez? Você viu o que a pessoa falou? Você viu a maneira que ela me trata? A pessoa, o outro, e eu. É uma forma muito chula da gente não viver o que Deus tem para as nossas vidas por causa do outro. Quem é o outro perto de Deus? Quem é o outro perto de Jesus? Quem é? Por isso que eu tenho que conhecer a palavra e entender o que ela diz que eu sou. Quem ela diz que eu sou. Por isso que eu preciso ter essa vida com Deus na palavra e saber quem eu sou nele. Porque as mentiras não vão me paralisar. As mentiras que Satanás bota na boca das pessoas, a mentira que Satanás coloca nos meus ouvidos, não vai me paralisar, porque eu sei quem eu sou nele. Eu sei quem eu sou nele. Então a gente dá muito ênfase ao que as pessoas falam de nós. Isso daí tá uma raiz de rejeição, uma raiz de carência. Por quê? O que aconteceu comigo? Por que eu sou carente do que as pessoas falam? Por que eu me prendo a pessoas que só me elogiam? Por que eu me prendo a pessoas que só me presenteiam? Por quê? Tem alguma raiz aí que precisa ser curada. Tem alguma raiz aí que precisa ser restaurada. As intenções do nosso coração precisam ser realinhadas ao coração dele. Porque é fácil, né? É uma carência, né? Eu quero estar com pessoas que só me elogiam porque eu sou carente, né? Alguma coisa me faltou lá atrás que eu prefiro não resolver, então eu prefiro tomar essa atitude que é errada, né? Porque eu sei, porque daí quando a pessoa não fizer isso, daí a pessoa já não é tão legal. Daí o problema é na pessoa, não é em mim. Porque uma raiz de carência, uma raiz de rejeição que eu não quis colocar diante do Senhor e tratar, eu jogo na culpa do outro. Então é isso que nós precisamos entender. Daí o problema de jogar na culpa do outro, eu me amarguro, meu coração endurece, os meus olhos se fecham espiritual, os meus ouvidos ficam com comichões, que eu só escuto mentiras, as dúvidas pairam sobre a minha mente, pairam sobre o meu coração. Porque eu não fui diante do Senhor. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Não tire de mim o teu Espírito, porque sem o Espírito de Deus nós não somos nada. Só que toda vez que a gente desagrada ao Senhor, toda vez que a gente não quer a correção do Senhor, toda vez que a gente não quer a cura do Senhor, não, Deus, é assim, pra mim é melhor. Não quero fazer desse jeito, o meu jeito é melhor, tá bom? O Senhor é Deus, mas eu sei da minha condição. A gente coloca no lugar de autossuficiente, que tá, alguma raiz aí também precisa ser tratada. Eu sou boa o suficiente, eu não preciso de Deus. Nessa situação que Deus deixa, porque é um probleminha bobo, vai resolver coisa que é mais importante. É aí a pedrinha que a gente tropeça. É aí que a gente erra. Então nós precisamos realmente se colocar diante de Deus, para que o Espírito Santo dele nos guie, nos oriente a
cada passo que nós dermos. Ao abrir dos nossos olhos, o Espírito Santo nos guie para aquele dia, para o que vai acontecer naquele dia. Então nós precisamos querer isso e que nós tenhamos um espírito pronto a obedecer ao Senhor, independente de ser fácil ou não. Não é ser perfeito, mas ser profundamente sincero. Não é você se colocar diante de Deus como uma pessoa, ou diante das pessoas. Não, nossa, tá tudo bem na minha casa, é uma bênção, eu sou perfeito, minha vida é perfeita, tudo vai bem. É você ser profundamente sincero. É você se colocar, e principalmente diante de Deus. Falar, se rasgar diante dele, rasgar o seu coração, rasgar, sabe, realmente se lançar diante dele e falar: Deus, eu sou essa pessoa. Não é se colocar diante de Deus que você é perfeito. Deus, eu sou assim. Não, mas não tem problema não. Hoje eu fui assim, mas não dá nada não. É a gente realmente cada dia querer buscar mais cada vez nele e realmente ser de verdade diante dele, porque de Deus não tem como esconder nada. Então nós precisamos ir até o médico e fazer o que ele diz que precisa ser feito. Não adianta a gente ir até o médico, ele falar o que a gente precisa fazer, dar as orientações, falar: não, Deus, não, isso aqui não, eu vou fazer desse jeito. Vou fazer dessa forma, eu vou fazer metade do tratamento e é melhor. Não, com Deus não é assim. Então a gente precisa fazer uma autorreflexão, olhar para nós mesmos e ver: Deus, aonde eu estou errando? Por que eu patino nessa situação? Por que eu patino dessa forma? Por que meu coração não se quebranta? Por que eu não sinto a tua presença? Por que às vezes eu sinto a tua presença na igreja, é uma bênção, em meus louvores, eu choro. Saiu dali, já era. Ou às vezes acabou o louvor, né? Porque é emoção. Aquilo que precisa realmente ser tratado lá dentro não foi, o coração não está quebrantado. Para que o Senhor entre, para que Ele faça aquilo que precisa fazer. Então arrependimento não são lágrimas. Arrependimento é atitude de querer mudança, de ir em quem precisar ir. Orar e pedir: Deus, mostra para mim pessoas me mostra os seus amigos. Mostra os seus amigos, aqueles que te amam, aqueles que te servem, aqueles que ouvem a tua voz. Mostre para mim, porque eu quero estar perto dessas pessoas. Mostre para mim os amigos do teu coração, Pai. Porque daí eu quero estar perto e essas pessoas vão ser instrumentos do Senhor sobre a minha vida. Porque nós precisamos, a palavra diz, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós somos perdoados. Quando nós confessamos os nossos pecados às pessoas, é claro que não é as pessoas, tem que ser, né, a pessoa certa. Por isso nós vamos orar para que Deus coloque pessoas na nossa vida. Quando nós confessamos nosso pecado às pessoas, nós somos libertos. Deus tem o poder de nos curar. E Ele dá a liberdade de nós sermos libertos das nossas amarrações, das nossas raízes de amargura por pessoas. Então nós precisamos entender isso. Que Ele coloca pessoas nas nossas vidas quando nós permitimos que Ele coloque. E quando nós vamos aceitar que elas façam o que precisa ser feito, que elas falam o que precisa falar e não o que nós queremos ouvir diante de Deus e diante das pessoas que querem realmente a nossa cura, elas não vão falar o que nós queremos ouvir. Não vai ser confortável. Porque o que traz cura não é conforto, é o confronto. O que traz libertação é o confronto. O que traz visão aberta é o confronto. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser de verdade, para que a verdade realmente nos liberte, verdadeiramente sejamos libertos, se a verdade nos libertar. Só que para a verdade nos libertar, nós temos que viver na verdade. Sabe o símbolo da verdade? Da armadura celestial? É colocar sobre as nossas vidas todos os dias, todas as vezes que for necessário. Para que nós vivamos a verdade de quem nós somos nele e nós entendemos a verdade de quem ele é em nós, cada dia mais.
Então, que a gente possa realmente se permitir sair do comodismo. Sair, não, Deus, eu sou assim mesmo, minha vida vai ser desse jeito mesmo, não tem jeito, e eu já não aguento mais, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, fulano é assim, fulano é assado, ciclano me trata desse jeito, me rejeita. Sair desse lugar e permitir que Deus entre e nos mostre aonde está a nossa raiz de rejeição, aonde está a raiz de amargura, aonde está a raiz de orgulho, para que Ele realmente corte isso, limpa, venha com o bisturi dele e faça a cirurgia que for necessário fazer. Mas isso depende de nós precisamos deixar. Deus faz, Deus tem o poder assim, ó, pronto, seus problemas acabaram. Ele tem esse poder, mas o processo é para nós. A decisão é nossa, porque Ele, por amor, pela misericórdia dele, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada. Nós somos livres para tomar o caminho que nós queremos tomar. Mas também nós somos livres para tomar as consequências que esse caminho, bom ou ruim, vai nos levar. Então nós temos que entender isso, que essa é a verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Então que o Senhor tenha liberdade, que o Espírito Santo tenha liberdade como para a glória dele, ele tem tido na minha vida. Não é fácil. Como eu sempre falo, eu tenho que falar uma coisa que eu estou vivendo ou que eu já venci, né? Eu não posso chegar aqui e falar uma coisa que eu ainda nem comecei no processo. Não, porque isso vai para hipocrisia. Eu tô falando uma coisa que eu não sou, uma coisa que eu não vivo. Daí o Espírito Santo não tem liberdade, Deus não tem autoridade sobre a minha vida e muitas vezes sobre a vida de quem vai estar recebendo. Então, que a gente realmente entenda, porque esse processo não é fácil, mas é necessário. Porque revela tantas coisas dentro de nós e Ele vem com a tua graça, com o teu poder e restaura, nos revigora, nos dá estratégia, nos usa naquela situação que você fala, Deus, por que o Senhor me lembrou disso agora? Porque você vai precisar falar com alguém sobre isso. Porque alguém vai te procurar essa semana. Você vai ter que usar isso como exemplo de que você venceu ou de que você está nesse processo e que é possível ela vencer e passar o processo. Deus tem os meios dele trabalhar. De vez em quando é meio doido, mas ele sabe qual a melhor forma. Ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós vemos até a esquina. Ele vê além da esquina. Então, que nós possamos realmente nos colocar diante desse Senhor que é tão poderoso, tão maravilhoso, mas Ele se preocupa, Ele tem o poder em tuas mãos, Ele é grande, toda a autoridade está sobre a vida dEle, está sobre as mãos dEle. Mas mesmo assim, Ele se preocupa com as nossas raízes, por menor que seja, com as nossas imperfeições, com as nossas inconstâncias, com as nossas fraquezas, Ele ainda se preocupa. Não é aquela coisa, ai, Deus tem tanta coisa para fazer, eu vou falar isso para Ele. Vai falar. Porque senão você vai criar mais problema para Ele. Lá para frente, a pedrinha vai virar uma montanha e vai ser pior. Então vá para Deus enquanto ainda é uma pedrinha. Se você não foi ainda quando é uma pedrinha, já está uma montanha, não tem problema. Permaneça nesse lugar. Permaneça no lugar onde Ele vai quebrar a montanha. Vai começar a quebrar para poder entrar na parte interna e fazer de dentro para fora. Fazer aquilo, porque quando é de dentro, quando é por fora, com o tempo vai meu Deus, ontem, a gente não entende, né? Ontem eu passei em frente a uma casa e veio uma coisa na minha mente, eu não comentei com ninguém e eu recordei agora. E eu falei, nossa, uma casa assim tava bem bonita por fora. É uma casa que você sempre passa, você vê que ela tá sempre, a pessoa sempre tá bem pintada, o telhado tá limpinho, sabe? Parece uma casa nova. É uma casa antiga já, mas parece uma casa nova. Daí eu fui pra minha casa, né? Porque minha casa por fora tá precisando de uma boa reforma. E daí automaticamente eu falei, não, mas por dentro, glória a Deus, que tá bem, né? Tá tudo certinho, é uma casa limpinha, uma casa bem bonita, dentro de mim.
Eu pensei isso. E agora, então, se você não foi para Deus quando ainda era uma pedrinha, já se formou uma montanha, tá grande por fora, né? Tá bem vistoso por fora. Mas Deus precisa entrar e quebrar essa montanha. Vai dar um pouco de trabalho, o processo vai ser um pouco mais longo, mas é necessário. E nesse processo, nós vamos ser lapidadas, literalmente lapidadas. Ele vai tirando tudo para que se forme realmente aquilo que está dentro de nós e ele consiga abrir o que precisa abrir e entrar com o seu bisturi e fazer aquilo aonde ele precisa fazer. Então, independente do momento que você está vivendo, independente do tempo que você levou para se enxergar, para reconhecer que o erro está em você, que o problema também pode estar em você, mas que você tem um Deus que pode todas as coisas, quando você se lança nele, independente do tempo, independente do tamanho que já está essa pedra, ele pode todas as coisas, mas depende só da gente de se colocar diante dele. Vamos sair da superficialidade, da capa de crente que a gente coloca, do super religioso, do super crente, e vamos realmente se humilhar diante do Senhor, para que Ele realmente tenha liberdade de tirar as escamas dos nossos olhos, quebrantar o nosso coração, trocar um coração de pedra por um coração de carne que pulsa por Ele. Que Ele tire os comichões dos nossos ouvidos e os nossos ouvidos tenham sensibilidade só ao Espírito Santo dEle. Em nome de Jesus, nós possamos realmente reconhecer quem nós somos e aquilo que nós queremos ser diante do Senhor. E aquilo que nós precisamos colocar diante dele para que o processo, que a gente possa vencer e realmente ser aquilo que ele tem sobre as nossas vidas. Que aquilo que o Senhor entregou para você, a porção que é sua, leve diante dele, fique ruminando aquilo, sabe? Mastigando, para você entender, para que todos os nutrientes que precisam entrar no seu corpo, para que todas as vitaminas que precisam entrar no seu corpo entre e faça aquilo que precisa fazer. E o Espírito Santo tem a liberdade de fazer aquilo que ele precisa fazer. Que o Senhor tenha liberdade, que o Espírito Santo tenha liberdade de continuar fazendo aquilo que ele precisa fazer nas nossas vidas a cada dia, a cada momento. E traga-nos à memória, Senhor, aquilo que precisamos entender, aquilo que precisamos colocar diante do Senhor, aquilo que precisamos nos arrepender, reconhecer. Tire de nós orgulho, a altivez, a mentira. Cura-nos, ó Deus, e liberta-nos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Que eu creio, Senhor, eu sei que alguma vida foi alcançada. Eu sei, Senhor, porque o Senhor não desperdiça nada. E o tempo é precioso para ti. Pai, em nome de Jesus, que cada vida, Senhor, que está nessa live seja alcançada pela tua palavra. Que aquilo que foi ministrado, Senhor, entre nos corações e haja cura, e haja renovo, e haja visão aberta, e haja restauração pelo poder da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo entre, Senhor, e encontre liberdade nos corações. Alcance cada mente, alcance cada coração, alcance cada família, cada casa aqui representada, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e te louvo, Senhor, por essa oportunidade. E te louvo, Senhor, pela tua palavra. Te louvo, Senhor, pelo Deus de fidelidade, porque tu és um Deus constante, tu és um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus de justiça. Tu és o médico dos médicos, aquele que não nos abandona, aquele que insiste em nós e aquele que quer nos curar. Então, que essa verdade fique em nossos corações a cada dia, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Então, que nós possamos ir profundo no Senhor, não procurar soluções paliativas, que resolve por um momento, que é mais fácil, porque o processo é necessário. Então, é necessário, porque nós precisamos ter o processo para a cirurgia, que ele vai nos preparar para a cirurgia, e depois tem o pós-operatório, que é o tempo da gente refletir tudo que ele tirou, tudo que ele fez, para que aquilo realmente não volte nas nossas vidas. E o pós-operatório é tão importante como o pré-operatório, em toda situação. Então nós possamos realmente
reconhecer que nós precisamos para esse lugar, nos colocarmos neste lugar e o pós-operatório nós precisamos nos cuidar para que nós não, para que a gente não venha perder o que ele fez nas nossas vidas, para que nós não possamos dar espaço de novo, para que aqueles entulhos entrem de novo nas nossas vidas. Obrigada a você que esteve aqui comigo, a Anne, a Joyce, Deus abençoe cada um de vocês, Mulheres Juntas em Cristo, Deus abençoe, Beatriz, Alice, louvado seja o nome do Senhor Fran, Deus abençoe, que o Senhor alcance você cada dia mais, que você é uma filha amada, que o Senhor te ama, sonhos e projetos dele são maiores e melhores do que aquilo que você imagina. Grandes coisas o Senhor tem sobre a sua vida, Fran, em nome de Jesus. Bianca, Maiara, Deus abençoe, pastor Daniel, Deus abençoe cada um de vocês, a casa, a família. Envie essa live para quantas pessoas você sabe que precisa ouvir essa palavra, que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Porque a gente só se coloca como instrumento. Eu me coloquei como instrumento dele aqui para entregar aquilo que está sobre, que ele colocou no meu coração. Você vai ser instrumento dele de simplesmente apertar esse aviãozinho e compartilhar com mais vidas. Não é para mais vidas, não é por status, não é para mostrar, não é. É para que vidas sejam alcançadas. Porque isso aqui não é um status. Isso aqui é realmente a gente se colocar diante do Senhor e permitir que Ele faça aquilo que Ele tem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Fátima, Deus abençoe meu pai. Fiquem com Deus. Na próxima semana é a Gi. Na próxima segunda, né? Estejam atentos à nossa programação, nas nossas redes sociais, alcance. Mande para pessoas, envie para as pessoas, seja um agente na vida, seja um agente de bênção na vida das pessoas, para a glória do Senhor. Deus abençoe, até a próxima. Fiquem com Deus.